Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Me escutam bem? Priscila, eu coloquei você como co-host. Você viu aí? Deixa eu ver se a Priscila está por aí para me ajudar, adicionando o pessoal, para a gente poder focar aqui na aula. O pessoal está chegando. Priscila, você me escuta? Sim? Não sei se é Oi, Josi, te escuto sim. Tá perfeito. joia. Tá, obrigada. Vamos lá, pessoal. Olha, essa noite é uma noite muito especial para falarmos de óleos essenciais no cuidado ao autismo e, de um modo geral, a gente também entender algumas características desses óleos que podem auxiliar nas nossas rotinas de bem-estar dentro da nossa casa. Então, alguns óleos, né, como o peppermint, a própria copaíba, são muito difundidos e muito conhecidos. E o que vai ser aí o diferencial para essa noite é justamente a gente entender, né, forma de uso adequada, boa, para a gente estar utilizando no autismo, para a gente ter um retorno, uma resposta, seja comportamental, neurológica, funcional daquela criança, daquele indivíduo, e assim a gente vai poder potencializar a forma de aplicação através desse conhecimento, porque os óleos essenciais, de um modo geral, você não sabendo exatamente o benefício que ele traz, toda a composição química, tudo aquilo que de lindo e maravilhoso biologicamente aquele óleo traz. Se você coloca ele no difusor, se você põe, né, no seu aparelho para difundir aquele óleo essencial, você vai colher benefícios independente de você saber a composição deles ou não. Eu vejo que às vezes vocês ficam muito preocupados, né? E acredito que seja porque algumas pessoas ainda insistem em plantar o medo no uso dos óleos essenciais. Eu vejo vocês às vezes preocupados. Qual óleo eu posso combinar no difusor? E eu quero simplificar para vocês que a melhor forma de você saber qual óleo essencial você vai colocar naquele dia no difusor vai ser você abrindo o vidro e inalando os dois vidrinhos ao mesmo tempo. Você já pensou nisso? Então, por exemplo, se você pega aqui o Green Mandarin, que é um óleo que eu amo demais, vive no meu difusor, e o Ravintsara, por exemplo, né? A gente abre aqui, são dois olhinhos. E se eu fizer uma inalação conjunta desses dois óleos e o aroma me agradar, eu posso estar colocando no meu difusor. É claro que ele vai entregar propriedades químicas e funcionais para o seu cérebro, né? Enquanto inala, através do sistema límbico, atuando de forma que você não sabe, porque você não conhece a química daquele óleo. Mas você vai se beneficiar, né? Todos os óleos essenciais entregam benefícios físicos, emocionais e clínicos. Então, quando a gente põe no nosso difusor, baseie-se principalmente pela satisfação olfativa. Não há nada pior do que a gente colocar algo no ambiente para a gente inalar e não é agradável, tá certo? Então, busque primeiro satisfazer, quando se trata do difusor, essa satisfação olfativa. Para que você não force ali, de repente, até numa criança que não estava acostumada a ter cheiros pela casa, diversos aromas e odores ao mesmo tempo. Então, busque ali a sensibilidade de perceber qual aroma vai ser mais agradável, qual aroma traz maior conforto na hora do uso. E quem melhor do que você para saber como que o seu filho vai reagir diante de um cheiro ou do outro. Então, assim, a gente tem diversos óleos calmantes, por exemplo. Mas você, ao utilizar o óleo e ao combinar, principalmente no difusor, que eu quero que vocês criem o hábito de ligar esse aparelho maravilhoso diariamente na casa de vocês e durante o dia, não só à noite na hora de dormir.
tá? Então, higienize o aparelho e faça o uso desse aparelho durante o dia também. Então, ninguém melhor do que você para perceber qual óleo foi mais bem recebido pela criança do que o outro. Ou qual combinação trouxe maior satisfação olfativa, não só o resultado químico daquele óleo a nível biológico, mas qual trouxe maior satisfação quando sentiu o cheiro, né? A maioria de vocês sabem qual é o óleo que o Lavi mais gostou de cheirar durante esse ano, que foi o Wild Orange. O Wild Orange, que é um cheirinho de laranja bem suave. Então, ele ama esse óleo, ama demais, demais. Ele pede todos os dias para inalar. Quando ele tem algum processo emocional acontecendo, ele pede o Wild Orange. Isso é muito interessante de você buscar desenvolver, mesmo que o seu filho seja não verbal. Mesmo que a criança que você cuide seja não verbal. Eles se comunicam. Gente, o fato da criança, do indivíduo, não falar, não diz que ela não comunica. Tudo comunica. Tudo comunica. O corpo comunica, as feições comunicam, os gestos comunicam, tudo comunica. Então, estar atento a essa comunicação, verbal ou não verbal, durante o uso dos óleos essenciais, vai trazer para você mais assertividade, principalmente quando a gente está falando dos aromas, tá bom? Certo? Então, não tenham medo de usar e explorar esse campo tão vasto da aromaterapia através do difusor. Hoje a gente vai falar de tantos óleos maravilhosos por aqui, eu nem me atrevi a contar ainda todos que estão aqui na minha mesa, mas a gente vai falar de óleos incríveis, com grande potência, e nós vamos falar da parte olfativa, e vamos falar da parte tópica, e vamos falar também da ingestão. O que eu quero de vocês? Muita, muita atenção. Certo? Muita atenção para que nada se perca a nível de informação, pois vocês não terão acesso a essa aula para assistir novamente, tá? Então, vamos começar. Deixa eu só dar uma olhadinha em vocês aqui. Ótimo. Tudo bem por aqui? Vamos começar. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Ok. Então, a gente está falando dos óleos que aconteceram aí, a nossa promoção da Bogo. Para quem não sabe, para quem pela primeira vez está assistindo uma aula sobre óleos essenciais e o seu uso no autismo, a gente está hoje falando de óleos. Ó, o microfone de vocês. A gente está falando hoje de óleos que foram apresentados para nós numa promoção que aconteceu em novembro, onde a gente comprava um óleo e ganhava outro óleo diferente, ou comprava um óleo e ganhava 2 óleos essenciais diferentes. Foi assim, uma Bogo realmente extraordinária que aconteceu em novembro. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre cada um desses óleos e as principais aplicabilidades dele nas questões do autismo. Quando a gente fala de autismo, muita gente pensa que existe óleo para autismo. Não existe óleo para o autismo, existe óleo para as condições de saúde do indivíduo. E quando a gente está falando do espectro autista, a gente está falando de indivíduos que têm, na sua grande maioria, algumas características, algumas comorbidades, alguns comportamentos, sintomas, parecidos entre eles, mas também temos aí um vasto leque de comportamentos e sintomas no autismo que não são comuns a todos, mas a um pequeno grupo. E quando a gente está falando de óleos essenciais, a gente não vai ficar buscando, e eu não quero que vocês fiquem buscando óleo essencial para autista. Os nossos filhos são pessoas, são seres humanos, são indivíduos. Então, todos os óleos essenciais que servem para seres humanos, servem para os nossos filhos. E dentro das condições humanas, as que os nossos filhos apresentam tendo dificuldades, sejam elas emocionais, clínicas,
comportamentais, a gente vai lançar mão dos óleos essenciais para beneficiar o nosso filho. Se a nossa criança tem problemas cognitivos, se o indivíduo que a gente cuida, né, como pai, como mãe, avó, tia, madrinha, né, muitas famílias hoje plurais cuidam, né, uns dos outros ali para ajudar na rotina do lar. Então, se a gente tem um indivíduo que tem comprometimento cognitivo, neurológico, sensorial, a gente vai lançar a mão de óleos essenciais que atendem àquela necessidade. E aí, de acordo com essa necessidade, nós vamos escolher a via de administração desse óleo. Se a gente tem disfunções, por exemplo, no sono, na rotina de sono, a gente vai buscar óleos essenciais que auxiliam na rotina do sono. Se a gente tem questões intestinais acontecendo nesse indivíduo, a gente vai lançar a mão de óleos essenciais que atendem a essa necessidade, que ajudam e auxiliam nessa necessidade. Então, o que a gente faz é entender todos os óleos que a gente tem e como eles podem beneficiar dentro do quadro e da necessidade no campo do autismo. Tá bom? Só para vocês entenderem que todos os óleos que a gente vai falar hoje servem para todos os indivíduos da sua casa, certo? Porque eles podem ser usados por humanos. E hoje a gente vai dar destaque às necessidades que a gente encontra no autismo, tá bom? Então vamos lá. Primeira dupla que a gente teve, primeira dupla que a gente encontrou nessa... Pessoal, o link tá na bio, tá? Para vocês assistirem. A primeira dupla que a gente encontrou aqui na Bogo foi o orégano e o onguarde. Quando a gente já vê essa dupla, a gente já pensa no sistema imune. A gente já pensa numa resposta imunológica. A gente já pensa em combate a antígenos e invasores. Por quê? Porque a gente está falando aqui de uma dupla infalível no combate a vírus, bactérias, fungos, protozoários, germes em geral. Então, a gente tem aqui uma dupla potente. E como que a gente pode utilizar essa dupla dentro das nossas rotinas de cuidado das nossas crianças, dos nossos autistas? A gente vai usar principalmente a nível tópico e por ingestão, quando eu estiver querendo fazer combate a fungos, por exemplo. Então, se eu tenho aqui um indivíduo com proliferação de colônias fúngicas, cândidas, né? Que tem aí a sua colonização a nível intestinal de forma desordenada, a gente vai poder auxiliar com o uso do orégano e do onguarde. Então, a gente tem aqui 2 óleos que eu recomendo o uso por ingestão e por uso tópico. Agora que vem o X da questão. Quando a gente está falando sobre orégano e onguarde, a gente está falando de óleos quentes. Sempre, impreterivelmente, a gente vai usar de forma diluída. Sempre de forma diluída. Então, qual a melhor forma de você estar utilizando aí na rotina da sua casa? Você vai fazer a diluição em roll-on, aplicar sola dos pés e baixo ventre, certo? Principalmente durante o período de lua nova e lua cheia, onde a gente faz uma manutenção, né? Um processo ali de manutenção durante o mês, o ciclo, por causa da proliferação de vermes. Então, quando a gente está fazendo um quadro de manutenção, vocês vão colocar o orégano, o onguarde, né? E outros óleos, mas hoje a gente está focando no orégano e onguarde, e desses outros que tivemos aqui na Bogo, eu acrescentaria a lavanda. Então, o orégano, o onguarde e a lavanda, vocês podem montar um blend e aplicar durante a lua nova e a lua cheia, a nível de solinha dos pés, barriguinha das crianças e dos indivíduos, tá bom? E aí, vocês podem colocar
tá? A partir aí de 1 aninho de idade, vocês já podem colocar de 5 a 7 gotas de cada, completar com óleo de coco fracionado e aplicar mensalmente. Então, é um rolon que você vai usar todos os meses, principalmente ali durante a lua nova e a lua cheia. Ingestão, Josi, ingestão desses 2 óleos eu só recomendo se o indivíduo já toma cápsula. Por quê? Porque a gente está falando de 2 óleos quentes. Se a gente está falando de 2 óleos quentes, são óleos que vão incomodar a mucosa, então vai arder, vai queimar, vai dar desconforto e não é o que a gente quer. A gente quer que seja o uso dos óleos essenciais de forma confortável. Então, a gente vai utilizar o orégano e o on-guard quando o indivíduo toma cápsula, tá bom? Outra forma da gente estar utilizando e que vai ser muito gostoso de vocês fazerem e assim conseguirem utilizar por via de ingestão para todos os membros da casa é se vocês colocarem ambos os óleos num azeite. Então, você pode comprar um vidro de azeite, né? Seja o azeite de oliva, seja ali também um óleo de linhaça, um óleo que você vai usar de gengibre, é uma delícia, que você vai colocar ali por cima do alimento já pronto, que você vai colocar na salada, né? Num alimento, no arroz, por cima ali do alimento. Então, você pode colocar o orégano, vai colocar aí também, deixa eu ver de todos que estão aqui, dá para colocar o green mandarim, que vai dar um gostinho, né, bem cítrico, e você pode colocar, deixa eu ver dos que tem aqui, só o orégano. O orégano. Se você tiver em casa o tomilho, se você tiver em casa outros óleos que são de erva, você pode colocar, tá? E aí você vai em um vidro de 300 a 400 ml, você vai me colocar ali apenas de 2 a 3 gotas do óleo essencial de orégano, tá bom? E vai servir no alimento, tá bom? Então, não coloque mais do que isso. Se você tiver lemon também, pode colocar 1 a 2 gotinhas dentro, que vai ficar muito agradável o sabor, tá bom? E aí, quando que pode usar? Você pode usar em todas as refeições, vai ser aquele azeite que vai vir para a mesa, certo? Agora, os adultos da casa, é importante a gente ressaltar que os adultos da casa, eles precisam, tá, gente, fazer desparasitação também. Às vezes a gente quer tratar tudo da criança, mas não trata os adultos da casa. A gente precisa tratar os adultos também. Então, se os adultos já tomam cápsula, você pode montar a cápsula com orégano, montar a cápsula com o on-guard e assim fazer uso de 5 a 7 dias, tomando aquela cápsula com 2 gotas em cada cápsula. Vocês estão anotando, né? Tudinho. Ok? Vamos lá. Então, a gente teve aí no primeiro dia essa dupla infalível para o suporte imunológico, combate a fungos, parasitas, vermes, para ajudar nesse processo de desinfestação. Geralmente a gente vai intensificar essa desparasitação de 4 em 4 meses. Ok? Então, é importante que você tenha um acompanhamento de uma especialista, se você está tratando a nível bem profundo. Era 18h30. Sintomas no autismo com óleos essenciais, é importante que você tenha um acompanhamento de um profissional que te ajude, te auxilie durante a desparasitação e durante o detox. São 2 funções muito importantes que a gente precisa estar fazendo aí pelo menos de 4 a 6 meses, ou seja, de 3 a 2 vezes ali no ano. Então, não deixe de fazer, tá? Então, em todos os indivíduos da casa, a gente vai usar o protocolo para desparasitar. Então, se a gente está cuidando ali de uma desinfestação no autismo, os adultos da casa vão fazer também. Os animaizinhos da casa vão fazer também, tá certo? A gente está aí com uma lua super favorável, então, se você tem o orégano e o on-guard em casa, não deixe de iniciar e fazer aí o uso das cápsulas nos adultos da casa, nas crianças que já tomam cápsula, você pode colocar 2 gotinhas na cápsula e fazer esse protocolo de 5 dias. E vai repetir novamente esse protocolo na lua nova. Então, você faz de 3 a 5 dias na lua cheia, de 3 a 5 dias na lua nova, ok? E enquanto isso, lembra daquele rolão que a gente falou no início?
você vai reaplicando ao longo dos meses na barriguinha e na sola dos pés, tá? E aí, daqui 4 a 5 meses, novamente, você vai repetir o protocolo das cápsulas ali para quem toma cápsula, ok? Vamos lá. Tudo certo por aí? Vamos para o próximo. Aí, no